Agora a gente vai falar sobre um assunto e se você tem dúvida, já manda mensagem pra gente. 12 99605 7731, porque às vezes, sei lá, você tá ali, faz uma compra, acha que vai dar super certo. Quando você começa a usar, você fala, ih, acho que não era isso que eu queria. Será que pode se arrepender? Ai, será que a gente tem essa chance? Não sei. Vamos falar sobre isso? Vamos embora. A gente tem uma pessoa aqui super importante para falar, né? Exatamente. Você certamente já deve ter percebido como os serviços digitais fazem cada vez mais parte da nossa rotina. Plataformas de streaming, que são aqueles canais que a gente paga, sabe, para ver filme, série, contratação de cursos online, serviços de telefonia e muito mais. Pensando nisso, um outro cenário começa a despontar. Como fazer o cancelamento desses serviços com tranquilidade? É isso. E você sabia que uma conquista do consumidor brasileiro é chamado de direito do arrependimento? A aplicação dele em serviços digitais tem sido cada vez mais reconhecida pela jurisprudência. O que mais diz o Código de Defesa do Consumidor? E o que a lei, de fato, nos garante? Vamos descobrir? Quem esclarece as dúvidas sobre o assunto é a advogada especialista em Direito do Consumidor, Luciana Linares. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Lu. Boa tarde, meu amor. Como que vai? linda! Prazer em revê-la. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Muito prazer. Obrigada Prazer pelo convite. É todo meu. Uma por honra. favor, Por favor, se Lu. sente. Obrigada. Tá linda! Obrigada, Abi. Vocês que estão. Obrigada pelo Sempre convite. vem muito chique, muito Maravilhosa. elegante. E simpática, né? Ela é que maravilhosa. Obrigada, muito carisma. obrigada. É uma honra estar com vocês iniciando o ano de 2026, revendo queridos amigos aqui da TV Aparecida. Biane, minha gratidão por estarmos juntas há 3 anos, trabalhando, falando sobre esse direito do consumidor tão apaixonante. Verdade. Aqui na TV Aparecida. Aqui na Muito TV. obrigada. Lu, quando a gente fala sobre direito e principalmente quando a gente fala da parte digital, a gente sabe que hoje em dia dificilmente uma casa não tem um canal pago, né, um streaming. Às vezes a gente quer mudar, por exemplo, de operadora, de celular, Sim. enfim. O que são, né, esses serviços digitais? Muito boa pergunta. Nós temos hoje uma vasta gama de produtos digitais. O brasileiro está acostumando ainda, nós consumidores estamos tentando manusear essas diversas formas de contratação. Temos que considerar a vulnerabilidade de todo consumidor que nem sempre consegue compreender exatamente aquilo que está contratando. E muitas vezes, infelizmente, os fornecedores se aproveitam até mesmo dessa vulnerabilidade maior, por exemplo, dos idosos. Não é? As crianças também são consumidoras e muitas vezes acabam tendo dificuldade na compreensão. Então, esses serviços digitais, produtos digitais, são todas essas formas de oferta de produtos e serviços que são ofertados pelo meio digital, seja por meio de plataformas, seja por meio de aplicativos. E nós temos que chamar a atenção do direito à informação do consumidor, porque nem sempre a facilidade que é ofertado um produto ou serviço vem acompanhada da devida informação, que é um direito básico do consumidor. E esse direito à informação, ele se comunica muito bem com a questão do direito de arrependimento. Então, são fatores muito importantes que precisam ser respeitados, são direitos que o consumidor conquistou desde lá da Constituição Federal de 88 e que nós, enquanto operadores do direito e consumidores, temos que exigir. Lu, agora, quando a empresa dificulta esse cancelamento, porque muitas vezes está simples a gente fechar um contrato, comprar um curso ou qualquer coisa do tipo, mas a gente não encontra lá o botãozinho, quero cancelar. Quanto tempo eu tenho e se eu não tiver assim, um respaldo da empresa que eu comprei, o que eu devo fazer? Infelizmente, essa situação que a Elo está nos trazendo é mais comum do que se imagina. Por quê? O fornecedor, muitas vezes, ele no afã de vender, ele se esquece, entre aspas, de que o consumidor tem o direito de se arrepender. Então, ele muitas vezes dificulta o exercício desse direito de arrependimento, ou colocando de forma muito discreta um ícone, um espaçozinho ali na plataforma para que esse consumidor cancele, ou nem colocando a opção.
Isso, infelizmente, é muito comum, porque, claro, para o fornecedor, não é interessante que o consumidor, que nós aqui, desistamos daquele produto ou serviço. Então, normalmente, as empresas colocam ali, claro, não estou aqui generalizando, tenho muito respeito por todos os fornecedores, mas é uma prática comum. E o que eu chamo a atenção dos telespectadores é justamente para quê? Para que numa situação em que ele se sinta constrangido ou que haja uma dificuldade muito grande, é nessa câmera que eu estou falando? Isso. Obrigada, Abi. Então, numa situação em que que ele perceba uma dificuldade muito grande no cancelamento desse produto ou serviço, que ele acione o PROCON, que é um órgão que existe no nosso país justamente para defender o consumidor de situações de abuso, tá? Então, existe o direito de arrependimento, a boa-fé, ela é um princípio que tem que nortear todas as relações de consumo. O consumidor que se sentir lesado em seu direito de arrependimento, de informação, de cancelar um contrato que eventualmente não esteja sendo bem atendido, ele tem sim o direito de cancelar e se não for atendido, que também é muito comum, é aquele atendente das operadoras de telefonia que coloca 1000 dificuldades para que esse consumidor cancele o seu contrato. Eu tenho vivido isso na minha família. Meu pai está passando nervoso severo por conta disso. Porque quer trocar o plano, quer trocar o pacote e não consegue. E aí como agir? PROCON, Secretaria Nacional do Consumidor, pela plataforma Gov, buscar o direito. Nós temos que ter educação para o consumo, buscar o direito, não se acomodar. E não é deixar para depois. Amanhã eu faço. Não vai dar certo, né? Mas será que vai? Não, tem que fazer, né? Daí porque a importância de nós falarmos aqui na TV Aparecida sobre esse direito do consumidor, porque isso é educação, Exato. é ajudar as pessoas. É um direito, né? E você estava falando de companhia de celular. Eu tive um problema esse ano que me assustou muito, que eu até fui chamada, porque às vezes você faz uma compra em uma loja, isso provavelmente deve ter sido, sei lá, uns 10 anos atrás, e às vezes você ganha chips, né? O chip do celular. Nossa. E eu não usei porque eu já tinha uma linha telefônica. Só que eu não sabia que eu tinha que cancelar esse chip. O que aconteceu? As pessoas usaram o meu CPF, fizeram, né, roubos, enfim, com aquele, e o meu nome estava ali. Eu falei, gente, que absurdo. Que é uma coisa que a gente não sabia, porque se eu nunca utilizei uma linha, se eu não cadastrei, como é que as pessoas pegam aquele número, de repente, e começam a usar seu nome? Então, assim, tem coisas que você não está nem no seu controle, porque você não imagina. Exatamente. Então, e aí a gente volta à questão da vulnerabilidade do consumidor, porque nós não temos a mesma quantidade de informação e de técnica que uma operadora de telefonia tem, Abi, para fazer, por exemplo, o cancelamento desse chip, tendo observado que você não utilizou. Exato. Né? Então, são várias situações, e aí eu chamo a atenção dos telespectadores, por quê? Porque o Código do Consumidor é uma lei absolutamente protetiva, que realça de forma muito digna tudo aquilo que vai contra o que é justo nessas relações. E tem um artigo lá do Código do Consumidor que traz exemplos de práticas abusivas, né? Então, por exemplo, venda casada. A venda casada é uma prática absolutamente comum no nosso país, quando, por exemplo, um idoso contrata um empréstimo consignado e embutido nesse empréstimo vem o quê? Um seguro. Eu estou aqui exemplificando, tá? O que é uma venda casada, mas existem várias situações. E dependendo do caso, esse consumidor pode questionar o fornecedor, não existe um rol taxativo, a lei ela é aberta. De maneira que o consumidor, explicando, no caso, a um juiz ou até mesmo ao PROCON aquela situação que ele vem vivendo, ele pode ajuizar uma ação de indenização, por exemplo, por ter sofrido um prejuízo de ordem moral. Mas existe um prazo, Lu? O prazo para ações de consumo, de indenização, é um prazo de 5 anos da data do fato. Então, eu sofro uma violação ao meu direito e eu quero questionar, quero pedir uma indenização, seja de ordem material, né, o prejuízo que saiu do meu bolso, como de ordem moral, eu tenho 5 anos para ajuizar essa ação. Olha, é interessante. E outra coisa que eu sempre gosto de chamar atenção aqui quando nós estamos falando sobre esse direito, Abi, é que o consumidor, ele pode se valer do juizado especial cível
para fazer valer os seus direitos, de maneira que até 20 salários mínimos, que aliás teve um aumento do salário mínimo agora, né? Até 20 salários mínimos, as pessoas podem diretamente procurar o juizado especial da sua cidade, do seu bairro, e levar a demanda ao Poder Judiciário sem ter que gastar, por exemplo, com um advogado. Tá? Então, é a facilidade que tem, né, o acesso à justiça por meio do juizado especial até 20 salários mínimos, as pessoas nem precisam contratar um profissional, elas podem fazer valer o direito no juizado especial civil. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não procura os nossos direitos achando que já passou do prazo, Que vai ficar caro. ou que vai ficar caro a nossa defesa. Exato. Agora, uma dúvida que eu tenho, a gente tem um Código do Consumidor aqui brasileiro. Exato. Mas muitas vezes a gente contrata serviços, por exemplo, o Google. E aí é um serviço internacional. Como que funciona nesse caso? Nessas situações, nós temos que buscar sempre a sucursal, o endereço próprio, sempre tem, né? Nós temos, o Google, por exemplo, já tem uma sede em São Paulo. Então, em situações, é claro, os sites chineses, eles dão um pouquinho mais de trabalho, né? Enfim, esses sites de compra, porque aí, de fato, é um questionamento mais delicado, nós ainda não temos endereços fixos no nosso país, é mais difícil, mas o Google, por exemplo, já pode ser acionado, tá? Então, não é algo absolutamente complicado, impossível de questionar. Mas, de toda maneira, o fornecedor, ele é o principal responsável. O provedor, no caso, né, quando se fala em Google e esses sites, eles têm sim uma responsabilidade, mas quando se questiona, por exemplo, a responsabilidade do fornecedor, o principal é a loja que vendeu o produto, né, ou o prestador de serviço. E aí a gente vai acionar o Google, por exemplo, numa situação de solidariedade que também pode responder, mas em primeiro lugar o fornecedor. Então é importante que a gente pegue todas as provas, vamos dizer, se foi por e-mail, se foi por WhatsApp, enfim, tudo que tiver, guardar em mãos. Exato. Vai direto ao PROCON, como é que funciona? Abi, muito boa a sua pergunta, porque o consumidor, antes de levar a sua demanda ao Poder Judiciário, até mesmo ao juizado especial, que independe da contratação de um profissional, eu sempre digo que é muito interessante que o consumidor busque os meios alternativos de solução, que é justamente o questionamento junto ao PROCON. O PROCON é um órgão de índole administrativa com autoridade para chamar esse fornecedor, para convocar esse fornecedor para uma espécie até de audiência para tentar a composição. E aí vocês podem me perguntar, mas qual é a vantagem? A vantagem é a celeridade. Porque se é resolvido o problema no PROCON, o consumidor sai satisfeito, não vai precisar levar a demanda ao judiciário, porque nós sabemos, leva-se tempo também até que tenha uma primeira audiência, enfim. Então, a solução pela via administrativa ela é muito positiva. De maneira que eu sempre oriento as pessoas, vamos buscar o PROCON. E se não der certo no PROCON? E se não resolver? Aí sim, vamos ao judiciário, demonstrando ao juiz que tentou pela via administrativa. Por quê? Porque isso estrategicamente conta muito. Porque aí o juiz vai entender que aquele consumidor esgotou todos os caminhos possíveis para resolver o seu problema. E aí não tem como fazer. Ou vai decidir e vai chamar esse fornecedor para cumprir o que deve, ou não tem outro caminho. Tem que chamar para uma audiência e dar bronca nesse fornecedor. Maravilha. Seja sempre bem-vinda. Ai, obrigada. Que delícia estar aqui com vocês. Maravilhosa. Parabéns por mais um ano. Amém. Obrigada por vocês me permitirem falar com esses telespectadores tão queridos aqui da TV Aparecida. É uma alegria, uma honra e que a gente possa se ver agora na rádio. Isso mesmo, Quero por te ver, favor. quero estar com você na Por rádio. favor. Tá bom? Já está Maravilhosa. convidadíssima. Obrigada, delícia. Muito Eu obrigada. amei. Gente, ó, pra você aí de casa que tem ainda alguma dúvida, é só procurar ela no Instagram, @lucianalinares.adv, certo? Exato, E Elô. ela vai esclarecer todas as dúvidas. É isso, Abi? Isso mesmo, Lu. Um beijo pra você. Beijo. Obrigada, Elô. Beijo, querida. Até.